Condições de vidas mais duras criam as pessoas mais resistentes que já caminharam sobre a Terra. As épocas mais difíceis da vida geraram os cristãos mais fortes, apesar das dificuldades. Os lugares mais cruéis da Terra são a base de alguns dos homens mais cheios de amor da face da Terra. As mesmas condições que existem em alguns dos lugares mais sombrios do mundo, que deram origem a alguns dos homens mais insensíveis e difíceis da Terra hoje em dia, deram origem a algumas das pessoas mais altruístas que podem existir. Isso é real, isso é verdade. Infelizmente, na maioria dos casos, a maldade parece superar o bem, e vemos as cenas mais escandalosas das trevas em exibição do que a simples glória de uma boa ação. Deus sempre costumou formar seus generais mais fortes nas condições mais difíceis possíveis. Ele sempre gerou alguns dos maiores crentes em Jesus Cristo e no reino de Deus através desses meios. Ele sabe que a única maneira de obter a verdadeira natureza do homem, muitas vezes, é fazendo-o passar pelas fases mais difíceis de sua vida. Ele está muito ciente disso. Ele sabe que você não conhece a si mesmo como você realmente é. Você pode pensar que se conhece agora, mas a verdade é que não. Ele conhece as intenções mais profundas do coração do homem. A palavra dele mostra isso claramente em Hebreus capítulo 4, versículos 12, 13 e 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ele conhece você mais do que seus pais, seu cônjuge e entes queridos. Pense naquele melhor amigo que você tem, naquele relacionamento próximo, naquela pessoa que parece ser capaz de dizer todos os seus pensamentos e lutas. Pense em todas essas pessoas. Elas não têm ideia de quem você realmente é. Elas podem até ter uma perspectiva muito ampla de você, mas não têm ideia. Ninguém pode genuinamente prever onde você estará no futuro e o tipo de pessoa que você se tornará. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, se nem mesmo seus irmãos biológicos, entes queridos e nem mesmo você conhece a si mesmo, quem pode dizer que conhece o seu potencial? Somente um fabricante pode saber tudo sobre um produto. Somente o fabricante pode saber até que ponto as habilidades e potenciais adormecidos em um produto foram explorados. Ele te criou e ele conhece as tendências ocultas nas fendas mais profundas do seu coração. Ele está ciente de seus erros e falhas. Ele conhece suas fragilidades. Ele conhece suas fraquezas. Ele também conhece claramente seus pontos fortes. Ele está ciente. Então, ele sabe que navegar tranquilamente não é o que você precisa. Sim, eu sei que você está orando para que todas as coisas aconteçam do seu jeito. Você está orando pelo sucesso, está orando por vitórias constantes, para nunca perder, para nunca estar em desvantagem, para nunca perder. Para não querer perder nenhum ente querido, para nunca provar a pílula amarga do fracasso, da decepção e do desgosto. Infelizmente, esse não é um caminho para o crescimento. É um caminho certo para a destruição, pois esse caminho é uma ladeira que termina em perigo e dor de cabeça. A triste verdade que a maioria dos humanos resolve nunca aceitar no fundo do coração é que nós, como humanos, nunca aprenderemos nada com o sucesso e a vitória. Em termos de proporção, provavelmente só ganhamos mais em vaidade e senso de ego inflado quando temos sucesso em série. Começamos a enxergar nossas vitórias seguindo uma curva ascendente que jamais desce. Se continuarmos nesse caminho, infelizmente estamos nos preparando para uma enorme queda.
Não há nenhuma experiência de aprendizado, nenhuma esperança de crescimento, nenhum espaço para correção, nenhum espaço para melhorar, nenhuma chance para se adaptar às mudanças na estratégia do inimigo e muito pouca mudança, se é que houve alguma, nos sistemas que empregamos para crescer. No final, isso tudo só serve para continuar alimentando nossos egos, até que o destino certo que aguarda a alma orgulhosa e presunçosa nos alcance. No fracasso, definitivamente há dor e mágoa, sim. No fracasso, definitivamente há acidente e desgosto. Sim, no desastre, pode haver uma perda aparentemente irrecuperável. Mas há mais do que tudo isso no fracasso e na queda. Há lições bem gravadas e inscritas com intrepidez em nosso coração. Quando falhamos, não esquecemos. Nos apegamos às lições que encontramos por meio de experiências amargas. A experiência tem uma maneira muito vívida de gravar profundamente em nossos corações lições que não podemos esquecer. No fracasso não há motivos para ser vaidoso e, portanto, o problema do orgulho é tratado. Quando esse Filho de Deus finalmente encontra a graça e supera o fracasso e a dor, ele fica ciente de que não foi devido às suas habilidades e força, mas pela graça e favor de Deus, o seu Pai. Esse reconhecimento produz uma profunda humildade que não pode ser fingida. Essa humildade protege esse Filho de Deus da influência destrutiva do orgulho. Esses desafios são muito deliberados. Eles são especialmente criados para você e para a glória de Deus. Você não pode permanecer a mesma pessoa quando Deus deseja uma mudança na sua vida. Quando Ele decide desafiar seus limites e promovê-lo, o plano dele é mudar você. Porque o você de hoje não é de forma alguma suficiente, capaz, experiente, treinado ou equipado para lidar com o futuro à sua frente. Meu amigo, seu futuro, suas habilidades, sua graça e suas bênçãos não foram feitas para você hoje. Pode não parecer agora, mas esta é uma verdade profunda que você deve aceitar para seguir pelo doloroso caminho do crescimento. Até que decida se preparar e abraçar este processo, você nunca estará pronto para a próxima fase. Nunca. O você atual de hoje é destrutivo para o futuro que você espera. Esse você é letal para o futuro glorioso que Deus imaginou para a sua vida na palavra dele. O você de hoje é uma bomba relógio, pronta para arruinar as bênçãos que estão à sua frente se você recusar a se sujeitar à série de desafios que Deus preparou para você. Você não pode se dar ao luxo de permanecer o mesmo homem ou mesma mulher que é agora. Isso é algo muito caro de administrar. Saul se tornou outro homem depois de enfrentar o seu próprio desafio. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 ao 9. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa depois de encontrar Deus. Saul era desconhecido nas vastas terras de Israel e estava fadado a nunca ser grande, até ser escolhido por Deus. Quando foi escolhido, ele não foi enviado logo assim, não. Ele foi transformado pela bendita unção do Senhor, o tornando apto para o futuro, que seria sua realidade dali para frente. O Saul de até então não poderia ser rei de Israel, não. Ele teve que se tornar outro homem através da mão segura de Deus, até que foi transformado de tal forma que ele agora podia lidar com as realidades do trono como rei. Antes disso, ele era incapaz de ascender ao trono de Israel. Ele não poderia de forma alguma liderar qualquer pessoa. Ele era incapaz de ficar à frente de qualquer homem para mostrar o caminho, muito mais a nação. Jacó se deparou com um dilema semelhante. Ele era um fracasso em série. Ele não podia nem mesmo se casar com a mulher que queria como esposa. Até nisso ele foi enganado. Ele teve que trabalhar arduamente por tantos anos
para acumular tudo o que conseguiu na vida. Ele viveu uma vida difícil. Mas Deus havia planejado um futuro tão glorioso para ele, um futuro que o Jacó de até então jamais poderia ver se permanecesse o mesmo homem sem enfrentar o desafio de Deus. Ele também sabia disso e buscou desesperadamente a Deus por uma mudança em sua vida. A Bíblia ilustra isso de maneira muito clara em Gênesis capítulo 32, versículos 24 ao 30. Ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó se recusou a continuar naquela triste história de lutas e mais lutas. Quando você, querido filho de Deus, vai se cansar e avançar para o desafio que Deus tem para você? Para que você saia dessa experiência como uma outra pessoa, devidamente preparada para o grande amanhã que existe para você, escolha hoje abraçar o desafio de Deus para transformar a sua vida. Quando você deseja construir ou consertar algo, certifique-se de ter as ferramentas certas. Com o conhecimento adequado do processo e das ferramentas certas, qualquer um pode construir ou consertar qualquer coisa. No entanto, mesmo que você tenha o conhecimento, sem as ferramentas certas, você ficará prejudicado. Por quê? Porque o conhecimento de como consertá-lo, por maior que pareça, não é suficiente. Claro, você pode obter ferramentas alternativas para compensar as que não possui. Isso também é louvável, mas você sabe que não será a mesma coisa. Você não apenas provavelmente não obterá o mesmo resultado que obteria com as ferramentas certas, como sua criação ou reparo pode durar apenas um curto período de tempo. Você também sabe que Deus tem uma ferramenta para fazer as coisas acontecerem, seja no céu ou na terra. Essa ferramenta é a sua palavra. Conversando com o profeta Jeremias sobre a singularidade de sua palavra, Deus disse em Jeremias capítulo 23, versículos 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Deus chama a sua palavra de fogo e martelo. Lembre-se de quando Deus estava lidando com uma terra que estava vazia, coberta de água e escuridão e fora de forma. O que ele fez? Ele ficou ocupado. Ele trabalhou pouco a pouco, momento a momento, desafio a desafio, até que, como diz a Bíblia, olhou para tudo e viu que estava muito bom. Deus não pegou um martelo, uma chave de fenda, uma fita métrica, como você e eu faríamos. Em vez disso, ele usou a sua palavra. Então, onde ele queria ter árvores, ele falava e as árvores apareciam. Onde ele queria ter terra, ele falava e as terras surgiam das águas. Onde ele queria todos os tipos de animais e pássaros, insetos e tudo mais, ele simplesmente falou suas palavras. Onde quer que suas palavras fossem, elas produziam resultados. Não se esqueça disso ao me ouvir hoje. Onde quer que a palavra de Deus vá e onde quer que tenha preeminência, ela muda as coisas. Ora, porque é a ferramenta de Deus. Ele não tem um depósito no céu com escavadeiras, martelos, pregos ou quaisquer outras ferramentas semelhantes.
porém ele tem a sua palavra, e sua palavra é suficiente. Na verdade, o próprio Deus diz que honra sua palavra acima de seu nome, significando que sua palavra precede toda autoridade. Em outras palavras, seja o que for que seu nome represente e seja qual for o poder que ele produz, sua palavra vem antes. Ele está empenhado em viver de acordo com essa reputação, sempre colocando a sua palavra em primeiro lugar. Em Salmos capítulo 138, versículos 2, nos diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por conta da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus revelou seu nome a você como o Deus que cura, e Ele não vai curá-lo com bisturis, cirurgias ou ferramentas naturais, mas com a sua palavra. Se Ele revela seu nome como libertador, auxiliador, curador, pastor, é a mesma coisa. Seu nome e a reputação de seu nome estão sujeitos ao efeito de sua palavra. Porque para ele ser chamado assim significa que ele tem o que é preciso para fazer o que aquele nome diz. E para Deus esse poder está em sua palavra. Em Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Neste momento, se você chamou Deus, o Salvador, como seu nome, você está certo em exaltá-lo assim. Porém, você deve se lembrar que é verdade, porque a sua palavra provou isso. Quando Ele envia a sua palavra para salvá-lo, Ele é capaz de se revelar verdadeiramente como o Deus que salva. Você não pode separar a palavra de Deus, seu nome ou sua personalidade. Ele é um com seu nome e sua palavra. Uma das muitas características da palavra de Deus é que ela nunca falha. Não importa quanto tempo demore, seja uma geração ou outra, mas se cumprirá. Em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deixe isso encorajá-lo agora. Você está crendo e se apegando à palavra para que algo especial aconteça em sua vida? Não deixe de crer, porque a palavra de Deus é suficiente. Um dia um centurião romano disse a Jesus que não havia necessidade de ir à sua casa para orar por seu servo, porque ele não era digno de tê-lo em sua casa. Ele disse a Jesus que ele próprio era um homem que entendia o que significava autoridade, portanto, tudo o que Jesus precisava fazer era enviar uma palavra, e tudo ficaria bem como o servo. Ouça o que Jesus disse. Em Mateus capítulo 8, versículos de 10 a 13 diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Embora a palavra de Deus seja uma força espiritual, assim como Deus, ela não se limita apenas ao reino espiritual. A palavra de Deus tem grande poder tanto no reino espiritual quanto no reino físico, e o Senhor nos deu a sua palavra através da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro que você lê porque quer aprender sobre Deus ou a história dos cristãos do passado. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro de vida. É um livro cheio da própria vida, das palavras da própria boca de Deus. Da história até agora, nenhum livro sofreu ataques ou perseguições como a Bíblia. Não há livro que tenha sofrido tantas tentativas de ser reescrito, alterado ou eliminado como a Bíblia. E um dos muitos ataques de hoje é este,
que é um livro cheio de erros, escrito por homens e que não deve ser levado a sério. E muita gente está caindo nessa. O Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia. Sim, homens fracos e naturais escreveram, mas isso não muda o fato de que eles não o fizeram por sua própria vontade, mas inspirado por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja feito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Desprezar a Bíblia é desprezar o próprio Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. É o seu livro dado a nós. Deixe o mundo inteiro desprezá-lo, mas você não. Se o fizer, você nega a si mesmo o poder de mudar a sua vida para melhor. Dentro da Bíblia estão os instrumentos de Deus para quebrar seus maus hábitos, mudar atitudes negativas para positivas e quebrar julgos. Você sabia que a sabedoria nas páginas da Bíblia é para ajudá-lo a entender melhor a Deus e para crer em sua fé? O salmista escreveu estas palavras em Salmos, capítulo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer conhecer melhor a Deus? Comece a ler mais a sua Bíblia. Você quer crescer na fé? Comece a ler sua Bíblia com frequência. Talvez você não saiba disso, mas deixe-me mostrar que, sem o conhecimento correto da palavra de Deus, você não terá o conhecimento da vontade de Deus. E quando você não conhece a vontade de Deus, você não será capaz de orar corretamente. Quando você não ora corretamente, não poderá obter suas respostas. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando você pede de acordo com a vontade de Deus para você, Ele é obrigado, por sua palavra, a responder. 1 João, capítulo 5, versículo 14 diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E como você conhece a vontade de Deus? Comece obtendo o conhecimento de sua palavra. A vontade de Deus nunca está separada de sua palavra. Sua vontade tem fundamento em sua palavra. Amado, eu creio que sua vida irá melhorar quando começar a ler mais a sua Bíblia. O mundo está cheio de tantas mentiras e inconsistências. Na verdade, já se sabe de tudo o que está acontecendo no mundo hoje, mas muitas pessoas acham que é normal. No entanto, aqueles que sabem disso são mais cautelosos em seu estilo de vida porque sabem que essas coisas são do diabo, não de Deus. Eles sabem pela Bíblia que essas coisas só levarão à destruição. Não considere a Bíblia um livro antigo que não é mais relevante. O simples fato de ler a Bíblia pode ter um grande efeito em sua vida. É por isso que o diabo não quer que você se interesse por isso em primeiro lugar. Mas não apenas leia. Tome a decisão de começar a estudá-la, meditar nela e aplicá-la em sua própria vida. Se você puder fazer isso, sua vida terá uma grande reviravolta para melhor. Sei que ouvimos coisas como: desafios são o café da manhã dos campeões. Ou: se isso não te matar, com certeza vai te deixar mais forte. Ou também: problemas, desafios e oposição não vêm para destruí-lo, mas para edificá-lo. Bem, em certo sentido, essas palavras são verdadeiras porque elas o motivam a permanecer de pé e ver o benefício invisível em todas as crises que acontecem com você. Porém,
há um motivo por trás da oposição, que é derrubar você. Quando você enfrenta um inimigo na batalha, o objetivo dele não é torná-lo mais forte, ou mesmo fazer com que você saia vivo do campo de batalha. Ele tem um objetivo, que é derrotar você. O propósito de uma guerra entre uma nação e outra não é tornar a nação mais fraca. As duas nações continuarão batendo forte uma na outra, até que uma aceite a derrota e se renda. Quem vencer é chamado de nação mais forte e vitoriosa, e a nação derrotada deve-se respeito a ela. Esta regra também se aplica aos esportes. Você pode ir contra um adversário com o objetivo de ficar mais forte através do desafio, mas esse não é o objetivo do seu adversário. O objetivo dele é colocar você de joelhos, nocauteá-lo, derrotá-lo e vencer. Se você ganha força e experiência com essa crise, não depende tanto do seu oponente quanto depende de você. Mas, como eu disse anteriormente, essas palavras são verdadeiras quando entendemos como elas se aplicam a nós. Veja bem, na vida, cada desafio que você enfrenta grita assim: desista, desista, não tente mais, pare de tentar, você não é bom o suficiente, você não deveria estar aqui, vou te destruir. Se enfrentar até vencê-lo, só depende de você. Você desistirá ou continuará tentando? Quem dera fosse assim tão fácil. Eu entendo a sua situação. Eu sei como as coisas parecem difíceis ao seu redor agora. Eu entendo que muitos dias você só quer jogar a toalha e voltar para onde tudo começou. Eu sei que em muitas ocasiões você pensou em fazer as malas dos seus sonhos e simplesmente encerrar sua jornada. Talvez você esteja tendo contratempos ao dar vida a uma ideia. Talvez todo o esforço para provar sua competência sempre acabe explodindo na sua cara. Ou talvez ninguém esteja vendo os ilimitados potenciais em você ou em sua ideia. Qualquer que seja a categoria na qual você se enquadra, quero que saiba disso. Se você desistir, não faz sentido nenhum ter começado. Eu sei que você tentou tudo o que pôde e parece que nada está dando certo até agora. E se eu te apresentar algo que você não estava enxergando antes? Em primeiro lugar, você precisa entender que você enfrenta crises por causa do dom de Deus em sua vida agora. E Deus permite essas crises para um propósito maior. Esportistas profissionais não se surpreendem por estarem em uma competição. Eles entram nas competições justamente porque são esportistas. Da mesma forma, você está enfrentando uma oposição agora porque Deus colocou algo em sua vida. Um relacionamento, um negócio, uma ideia, uma habilidade, uma propriedade e assim por diante. Veja bem, a beleza que sua mente capta, as soluções que você sonha entregar ao mundo e a paz que você deseja ter um dia não foram colocadas ali por ninguém mais, mas foi o próprio Deus que as plantou em você. Os potenciais que você vê em si mesmo ou em suas ideias foram colocados lá para Deus cumprir uma parte de seu belo plano na terra. E Ele escolheu você para ser o guardião disso e trazê-los ao mundo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida arregalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Um dos significados que você pode entender verdadeiramente desta escritura é que Deus deu a cada um de nós o dom, ou seja, a capacidade de ver o bem no que fazemos, nossas habilidades, ideias, inovações e assim por diante, para obter prazer deles e persegui-los com paixão, até encontrarmos satisfação neles. Assim como o dom da natureza, faça chuva, faça sol, temos a responsabilidade de explorá-lo, desfrutar de seus frutos e protegê-lo. Se escorregarmos e cairmos no processo, devemos nos levantar, sacudir a poeira e recomeçar. Agora, de volta para você. Eu mencionei todas essas coisas para poder dizer o seguinte: Deus tem um propósito bom ao permitir que tudo que você encontrou apareça em seu caminho. Posso não saber o porquê, mas Ele sabe.
Não posso explicar sua situação para você, mas de uma coisa tenho certeza: se Deus permitiu, então já existe uma saída para você. Desistir e jogar tudo para o alto será apenas derrotar o próprio propósito da ação de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Há um propósito nessa tempestade. Sim, a tempestade esmagou outras pessoas, e você tem medo que ela possa fazer o mesmo com você. Você chegou ao limite do seu juízo e parece que está prestes a quebrar. Ninguém parece entender você, nem família, nem cônjuge, nem amigos. Ninguém parece mostrar qualquer preocupação por você. Mesmo assim, quero que saiba que, às vezes, Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para um propósito divino. Às vezes, esse propósito pode ser para chamar a sua atenção sobre algo. Às vezes, o propósito pode ser trazê-lo de volta a Ele, quando você chegar ao beco sem saída. Às vezes, o propósito pode ser dar a você a experiência necessária para guiar outras pessoas nas mesmas crises. Pois veja bem, ninguém leva uma pessoa muito a sério quando ela não tem a experiência para sustentar sua afirmação. Às vezes também, Deus pode permitir algumas coisas em sua vida para te ajudar a aprender certas realidades da vida que você nunca soube que existiam antes. Assim, quando entender isso, você terá uma nova luz, uma abordagem melhor e um espírito mais forte diante dessas crises. Isso me leva ao meu segundo ponto. Sem a força de Deus, você não conseguirá vencer por si só. O apóstolo Paulo, certa vez, teve um desafio em sua vida, sobre o qual, como você sabe, ele orou e pediu a Deus que removesse aquilo. Mesmo assim, a situação não mudou. Sabemos que essa situação era dolorosa e desconfortável, porque Paulo a chamou de um mensageiro do diabo. Talvez você esteja lidando com o seu próprio mensageiro do diabo na vida agora. Um vício, um relacionamento tóxico, um chefe irritante, uma má influência para seu filho, um ciclo de fracasso e uma série de tentativas fracassadas de sucesso. Seja qual for o seu, você não está sozinho. O grande apóstolo do Novo Testamento tinha tantos feitos em seu nome, mas foi atormentado por algo que se recusava a sair, e parecia que Deus estava só olhando e não fazendo nada a respeito. Então, quando Deus falou, ele disse a Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus falou, Paulo compreendeu a ideia, assim como vimos no primeiro ponto acima, que Deus tinha um propósito para as crises. Pode não ser conveniente, mas Deus tem um propósito, e você não encontrará forças ou as coisas que Deus está preparando para a sua vitória se primeiro você não enxergar que há algo de bom nessas crises. Veja, o Filho de Deus nunca está em desvantagem. Por quê? Porque ele é filho de Deus, que ama e confia nele. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas incluem o bom, o mal e o feio colocados juntos. Ele diz que quando elas vierem, serão para o seu bem. Esse entendimento fez Paulo dizer: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Por que você deveria se gabar e comemorar problemas em sua vida? Porque você sabe que Deus está com você e Ele nunca falhará. Deus disse a ele: Eu sei que você está pressionado por todos os lados, mas ouça, minha graça está disponível para você. Essa graça não funcionará enquanto você pensar que pode vencer por sua força e habilidade. Quando você pensa que tem tudo planejado,
e quando pensa que tem tudo sob controle e não precisa de mim. Em vez disso, minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando você chega ao fim de si mesmo, tendo tentado tudo o que pôde. Sei que pode ser um pouco desafiador aceitar isso, pois muitas vezes não conseguimos entender por que Deus permite que passemos pelas coisas que passamos. Mas se você crê em Jesus e entregou sua vida a Deus com fé, isso significa que você também se submeteu a confiar no mover dele na sua vida, mesmo quando você parece não entender. Veja, os caminhos de Deus estão mais acima dos nossos, e não podemos compreendê-los com nossas mentes humanas. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É aqui que entra a fé. Entenda, assim como já vimos, Deus não permite que a situação venha para te destruir. A situação pode ter destruído outras pessoas, mas não você. A situação pode até agir como se quisesse te destruir, mas Deus jamais permitirá que ela acabe com a sua vida. Lembre de quando Satanás saiu para afligir Jó com a permissão de Deus. Deus lhe disse estritamente para não tocar na vida de Jó. Em um dos ensinamentos de Jesus, ele disse que Deus sabe o número de fios de cabelo da sua cabeça e nenhum cai sem o seu conhecimento. Se ele cuida perfeitamente das árvores e dos pássaros, imagine o quanto cuidará mais de você, seu próprio filho. Quando um pai joga seu filho para o alto, a criança ri porque sabe de uma coisa: meu pai vai me segurar. Deus quer que você tenha essa certeza sobre sua promessa. A Bíblia diz que é impossível para Deus mentir ou falhar. É impossível para Deus esquecer o seu próprio filho. Então, embora esteja pensando em desistir, considere isso uma mensagem de Deus para você. Considere isso como um lembrete de que você não está sozinho e que Ele nunca te deixará, assim como prometeu. Dê o controle para Deus e, assim como Paulo, pare de lutar com suas próprias forças. Pare de reclamar. Pare de pensar em desistir. Em vez disso, comece a extrair sua força de Deus. E como você faz isso? O salmista nos mostrou em Salmos capítulo 62, versículos 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Encontre descanso na integridade de Deus. Ele é Deus e nunca falhará com aqueles que confiam nele. Como aquela criança, solte-se e confie que o seu pai irá te segurar. Ele não vai deixar você bater no chão. Ele estará com você e o ajudará a passar por isso. Portanto, entenda que Deus tem um propósito maravilhoso para o seu desafio, e isso deve fazer com que você se anime e se inspire a continuar de pé. E em segundo lugar, a força de Deus está disponível para você usar e vencer. Você vai confiar no Senhor hoje? Levante-se e vá na sua força. Ele está com você. Não deixe o diabo tentar você. Este é o aviso de Deus a todos os que creem. Não resta muito tempo. O que você pensa quando liga a TV ou vai a qualquer canal de notícias e ouve falar de guerras, desastres, crises aqui e ali, pandemias, políticas governamentais que provocam tumultos e assim por diante? Desastres estão acontecendo com frequência.
muitos sinais assustadores apareceram. Que advertência esses sinais nos trazem, senão que, ao contrário da crença popular, não nos resta tanto tempo na Terra. Deus está encerrando as coisas e muito rápido. Os profetas antigos, Jesus e até mesmo os discípulos nos alertaram sobre esses sinais e hoje os vemos acontecendo diante de nossos olhos. Não deixe ninguém te enganar como nos dias de Noé, dizendo: Deus está demorando muito, ou não há nada como o arrebatamento ou o fim dos dias. O céu já está aqui, ou que o tempo do fim ainda está longe. É uma cilada. O inimigo quer que você baixe a guarda e aceite um cristianismo medíocre. Ele não quer que você fique alerta em pureza e retidão, mas viva como todo mundo, em vez de viver como alguém que espera a volta do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39, diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A escuridão e as anomalias que você vê ao seu redor hoje é a decadência da sociedade, o aumento da maldade, a apostasia de muitos cristãos, o mundanismo e assim por diante. Não seja pego de surpresa. Jesus já nos alertou sobre isso. Estamos nos últimos dias. Não deixe o diabo tentar você. Muitas pessoas estão sendo levadas por seus enganos. Você deve estar em guarda. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que é um aviso? É uma mensagem que informa sobre um perigo ou risco iminente caso certas medidas não sejam tomadas. Um pedaço de informação que avisa uma pessoa de perigos. Os últimos dias referem-se ao período em que precede a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia já nos disse que aqueles dias seriam marcados por eventos tristes e devastadores que aconteceriam na terra antes da volta de Jesus para receber os santos no reino de Deus. Este evento final é chamado de arrebatamento. O arrebatamento precederá a grande tribulação e a ascensão do anticristo ao poder. Você não quer estar aqui quando chegar a hora. Acredite em mim. É por isso que você deve levar a sério o aviso de Cristo. O arrebatamento é para todos os santos e nenhum santo deve perdê-lo por nada. No livro 2 de Pedro, capítulo 23, versículo 14 e 17, diz: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descascais da vossa própria firmeza. Depois que um aviso é recebido, você tem a escolha de atender, dar o passo certo na direção certa para a sua segurança, ou jogar tudo pela janela e continuar para sua própria destruição. A palavra de Deus nos mostrou que o plano dele não é ver ninguém destruído em seus pecados, mas que eles se convertam e sejam salvos. Você está ouvindo essas palavras hoje porque Deus quer que você seja salvo. Ele te ama muito. Ele quer que você se acerte com ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus repete novamente: E eu preciso que você imagine que ele está falando com você agora. Diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel.
As advertências e alertas de Deus nascem do amor e cuidado genuíno dele. Você não pode odiar alguém e alertá-lo ou adverti-lo. Você não pode ser uma divindade sanguinária e ainda tentar salvar pessoas que nem mesmo querem você. O amor de Deus é real e ele é demonstrado por meio de suas advertências. Ele não deseja que ninguém perca a comunhão eterna preparada para o seu povo. Deus não deseja apenas sua salvação, mas também a sua segurança e exclusão da destruição que um dia foi profetizada sobre o mundo. Ele também deseja que você escape da condenação das almas que morrem sem Cristo. Quais são alguns dos sinais que confirmam tudo o que Jesus disse? Mateus 24 destaca muitas dessas coisas, entre outras passagens bíblicas. Além de estar em guarda para aquele grande dia que virá inesperadamente, Jesus alertou que mentirosos, charlatões e falsos profetas virão. Eles alegarão ter o nome de Cristo, mas por dentro não passam de lobos prontos para devorar e tirar vantagem do povo de Deus. No livro 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A maioria das pessoas será enganada, não porque querem, mas porque estão desesperadas, precisam de cura, desejam soluções para os problemas deste mundo e aceitarão qualquer um que lhes prometa isso. Esses profetas se aproveitarão disso e os machucarão ainda mais, esmagando sua fé e inibindo seu crescimento espiritual, afastando-os de Deus. Eles vão encorajar as pessoas no caminho do pecado e dizer para viverem como o mundo. E porque muitas pessoas não estão dispostas a seguir a verdade, elas irão atrás desses falsos mestres e assim perderão a presença de Deus. Seu amor por Deus esfriará e elas se afastarão. Jesus falou sobre os dias em que as pessoas e países se enfrentarão. Fome, desastres naturais e pestilências não serão novidade, bem como perseguições aos cristãos, traição da fé, deslealdade e aumento da maldade. Você concorda comigo que estamos vivendo esses dias hoje? Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 13 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus mencionou isso como indicadores de que deve acontecer nos últimos dias. Ele disse que tudo isso acontecerá antes da sua segunda volta. O que você está fazendo? Você está se preparando para a volta de Jesus? Ele o encontrará na fé? Ele o encontrará no temor de Deus? Jesus fez uma pergunta em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Em sua primeira vinda, Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas em sua segunda vinda, ele virá como Leão de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o justo juiz que recompensará a todos de acordo com o que ele ou ela fez, bom ou mal. A Bíblia adverte que indivíduos egoístas e glutões também se levantarão nos últimos dias, pessoas cujo único objetivo é satisfazer seus desejos e a si mesmos. Deus não está no plano deles, nem Cristo, nem o céu. Sua barriga é seu Deus e eles não se sacrificarão por nada, além de si mesmos. Essas pessoas vão zombar de qualquer coisa que envolva ir além pelo amor de Deus. Elas zombarão de você por passar seu tempo em oração,
por você sofrer por causa do Evangelho sem concessões e por dar para o avanço do reino de Deus. Elas querem as bênçãos e o amor de Deus, mas se desviam das justas exigências de Deus num piscar de olhos. Veja, o desejo de ter tudo, comer tudo e beber tudo fez com que muitos se entreguem a todas as formas de ilegalidades e imoralidade. As pessoas são inquietas e implacáveis até que seus infinitos desejos sensuais e luxúria sejam saciados. Querido Filho de Deus, posso não ser capaz de mencionar tudo sobre o fim dos tempos para você, e tenho certeza de que você já recebeu a mensagem tanto de mim e da Bíblia, quanto dos eventos que estão acontecendo no mundo de hoje. A palavra da verdade está disponível para todos, mas muitos do que hoje buscam apenas o que seus ouvidos desejam e o que atende aos seus desejos egoístas, preferem fazer o mal deliberadamente a ceder à direção do Espírito Santo. Você não deve estar entre eles. Esta mensagem não é para assustá-lo, mas para te lembrar dos tempos em que estamos e do tipo de vida que deveríamos estar vivendo. No livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 11, diz: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tornando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Irmãos e irmãs, temos uma esperança gloriosa em Cristo se nos apegarmos com Ele à fé, andando em amor uns com os outros e obedecendo suas palavras. Nesses últimos dias, não devemos apenas esperar ver perigos ou problemas, mas também as poderosas obras de Deus. Deus também está trabalhando poderosamente como nunca antes. Ele pretende operar poderosamente para que o mundo veja uma testemunha em você e se volte para Deus. Nestes últimos dias, Deus quer fazer de você uma testemunha, uma evidência viva de sua pessoa e de seu reino. O amor de nosso Pai é infalível. É a razão do sacrifício de Jesus por nós. Jesus morreu para que a vida eterna, a vida divina de Deus, esteja disponível para qualquer um que esteja disposto a aceitá-la com fé e andar nela em obediência. Não vamos varrer este aviso para debaixo do tapete, mas levá-los a sério. Vamos nos voltar para Deus hoje em arrependimento de todo o estilo de vida que não agrada a Ele. Peça sua ajuda e, com fé, confie nele para torná-lo melhor. Afaste-se de tudo que o contamina em seu espírito e apegue-se às coisas que fortalecem sua fé e amor a Deus. Existe um reino ao qual pertencemos e há muita alegria esperando por todos que chegarem até ao fim. Ainda há espaço para mais pessoas no reino de Deus. Então, se você ainda não recebeu o Filho, Jesus, pela fé, agora é a hora certa. Não fique mais um dia sem aceitar Jesus em seu coração como Senhor e Salvador. Ele entrará, limpará sua vida e te guardará até o fim. Que a graça do Senhor guarde a todos nós, em nome de Jesus.